E somos formados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos diz: E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo e em todo o vosso espírito, corpo e alma sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, somos formados de corpo, alma e espírito, como está bem claro neste versículo. Mas o que é isso? O que é o corpo? O que é a alma? O que é o espírito? Bom, o corpo é tudo isso. O corpo é tudo isso que você pode ver, sentir, todos os teus pensamentos, tudo que faz parte de você. Isso é corpo. E o que é alma, Victor? A alma é o que dá vida ao corpo. Um corpo sem alma é morto. Uma pessoa que não tem alma é uma pessoa morta. E o que é o espírito, Victor? Bom, o espírito é o nosso eu que você não consegue ver, nosso eu espiritual, nosso eu que luta as lutas espirituais, que guerreia por nós. E o que é interessante saber sobre o espírito? Bom, Gênesis capítulo 2 e versículo 17 nos diz que Deus ele fala para Adão: não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. A questão é que Deus ele não estava falando sobre a morte do corpo de Adão, mas ele estava dizendo sobre a morte do espírito de Adão. E a partir dali o pecado, quando Adão peca, o pecado entra no mundo, e então agora as guerras espirituais têm que ser travadas. A luta entre corpo e espírito, entre carne e espírito. E então, como que eu guerreio as batalhas espirituais? Bom, vamos agora para João capítulo 13, versículo 8. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nesta ocasião, Jesus ele estava conversando com Nicodemos e ele fala que é necessário que nasça de novo. E Nicodemos ele pergunta: mas como eu vou nascer de novo? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus ele explica que não era sobre nascimento de carne, não era sobre nascimento do corpo que ele estava falando, mas era sobre nascimento espiritual. Por que, Victor, nascimento espiritual? Porque a gente nasce com o nosso espírito morto. E é necessário que o nosso espírito esteja vivo para poder batalhar as guerras espirituais. Por quê? Porque como que você vai lutar uma guerra onde a sua carne está lá para lutar, sendo que o seu eu espiritual está morto? Como que você vai lutar? Como que você vai batalhar? Se só tem uma pessoa guerreando, como você vai batalhar? Aí não é uma batalha, é uma vitória certa de quem está do outro lado. Então é necessário que se nasça do Espírito. Então, como eu nasço do Espírito? A palavra de Deus diz que Jesus é a fonte de águas vivas. E quando essa fonte de águas vivas, ela é uma fonte de água viva espiritual. Por quê? Porque quando você aceita Jesus na sua vida, o seu espírito ele nasce. Jesus ele transborda, ele dá vida ao seu espírito. Um corpo sem alma é um corpo morto. Um espírito sem Jesus é um espírito morto. E o que Deus quer falar conosco hoje? Bom, as pessoas elas estão negligenciando 1 Tessalonicenses 5:23. Por quê? Porque lá ele dizia: conservais irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que? Acontece que o nosso espírito ele nasce e você não quer. E nascer o espírito não é suficiente para mantê-lo vivo. Sabe o que? Como uma criança nasce, você tem que alimentá-la, você tem que deixá-la crescer, você tem que alimentar o seu espírito. Senão ele vai morrer e aí vai acontecer tudo de novo. E aí você vai ter que se ajoelhar, pedir perdão para Deus. Não que isso seja errado, mas é que, sabe, não é necessário passar por isso de novo. As pessoas estão negligenciando isso porque elas falam: já tem Jesus. Elas estão negligenciando a vida espiritual. O Brasil tem o chamado para ser um país avivalista e já é algo que está, de certa forma, acontecendo, mas
As pessoas estão negligenciando a vida espiritual, elas estão deixando o bebê espiritual que nasceu morrer porque elas não estão alimentando. Manter o espírito vivo é fundamental para vencer a carne todos os dias. É fundamental. Então, se o seu espírito morre, se você não alimenta o seu espírito, como você vai guerrear se o seu espírito vai estar morto? E como que eu alimento o espírito, Victor? Joelho no chão, oração. E muita leitura de palavra. Este aqui é o manual da nossa vida. A Bíblia Sagrada é o manual da vida. É o manual de como viver aqui na Terra. É o manual de como ganhar o céu. E sabe, as pessoas elas estão nascendo espiritualmente, elas estão deixando os bebês morrer. Mas a verdade é que existe um caminho para chegar no céu. Não é só aceitar Jesus, é você se conservar irrepreensível, e essa é a parte mais difícil. E então depois você vai ser santificado na volta de Cristo. É isso que 1 Tessalonicenses fala. Que você precisa se manter irrepreensível para o dia da volta de Cristo. Então apenas aceitar Jesus, apenas isso, não vai ser o caminho completo. Entenda como que você vai viajar e você começa a sua viagem. E você não passa pelo caminho, você não vai chegar no seu destino. O que eu quero dizer com isso é que existe apenas uma pessoa, existe apenas um ser capaz de escrever, de apagar o seu nome no livro da vida. E não é demônio nenhum, não é o diabo que é capaz de tirar o teu nome do livro da vida, mas é você. São as suas atitudes, é se você está alimentando o seu eu espiritual. Então, neste novo ano, comece um novo ciclo, comece a ler a Bíblia, comece a orar mais, porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas você precisa saber que você precisa manter este bebê espiritual, você precisa deixá-lo crescer, você precisa alimentá-lo e você precisa travar essas guerras. Não há como fugir delas, mas há como perdê-las de uma maneira muito fácil, deixar este bebê espiritual morrer. É isso que eu queria trazer hoje para vocês. Amém?